Ele é professor de filosofia e ética e está pesquisando a influência das redes sociais no comportamento humano. Está conosco no estúdio da TV Câmara, Fauzi Santos. Fauzi, obrigado pelo seu retorno aqui. Agora sobre uma questão de pesquisa. A gente conversou muito sobre a questão das relações do dia a dia. O que te levou a fazer primeiro essa pesquisa? O que você está verificando nela? Bom, essa pesquisa ela faz parte do programa de mestrado em Linguística da Universidade de Franca. Faço parte do Observatório da Educação, que é uma instituição que presta serviço educacional. Então, eu, no início de fevereiro do ano passado, adentrei o programa e sempre me preocupei muito com a questão dos impactos que as redes sociais têm sobre o indivíduo, sobre o comportamento humano. Então, como o foco ali são técnicas e códigos dentro do mestrado, abriu-se um precedente para estudar o comportamento humano nas redes sociais. E foquei especificamente na questão do corpo e da sexualidade nas redes sociais. Quanto tempo você está pesquisando? 1 ano e meio praticamente. E você, a sua base de pesquisa são quais sites? Então, são 3 sites, há um universo muito grande, Nelson, hoje de sites que podem ser pesquisados, sites de relacionamento. Inclusive, isso é um dado importante, cada vez mais aumenta a oferta de sites de relacionamento. Só que eu me centrei, uma questão pedagógica, em 3. Um é o B2, que é um site realmente de relacionamento, junto com outro chamado Relacionamento Sério. E um terceiro, que faz parte do Facebook, chama-se SharpMe. Como é que você poderia definir a característica desses 3 sites? Eles são iguais entre si? Tem algumas peculiaridades? Não. O SharpMe, por exemplo, ele é um site mais direto, né? Então você faz um cadastro pequeno, né? Inclusive ele utiliza dados da sua conta no Facebook, e ali dentro ele pega uma foto sua, ele mesmo seleciona e coloca uma breve descrição sua. Então, se você tem interesse, você adentra no perfil daquela pessoa e tem uma breve descrição. Já o Relacionamento Sério e o B2 tem um longo cadastro que você tem que realizar antes de entrar no site, onde ele faz toda uma abordagem do seu perfil. Inclusive, quanto você ganha, o tipo de esporte que você pratica, se você é sedentário, se não é sedentário, o gosto, religião. Ele cria realmente um perfil seu, quase que um avatar seu. Entendi. Né? Os sites têm características distintas, então, para tentar formar o homem ou a mulher ideal ali no padrão? Exatamente. Você cria, na verdade, um perfil seu para o seu suposto ou suposta parceiro. E em cima desse perfil, Nelson, você tem a possibilidade, e isso é muito interessante, uma coisa que eu estou percebendo na pesquisa, de adentrar um pouco em si, em seu universo conceitual. O site ele obriga você a pensar em algumas questões que você nunca pensou, ou não para muito para pensar. Por exemplo, o que você pensa sobre a sua existência? Quais são os perfis de gosto, de música que você tem? E as pessoas relatam, perguntei isso na pesquisa, as pessoas relatam muito assim, que tiveram certas dificuldades na descrição de si. São boas para descrever o outro, mas ali quando foi necessário a própria descrição, essa autoimagem, as pessoas têm muita dificuldade. Isso tem alguma relação, para aproveitar o nosso bate-papo já de entrar em algumas questões mais a miúdes, do exercício que o ser humano costuma fazer com mais facilidade, de julgar ou avaliar o outro e de não conseguir se olhar no espelho? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente vive uma sociedade que ela potencializa essa tendência do indivíduo a se afastar de si próprio. Vivemos uma sociedade muito individualista e hedonista demais, né? Então, os afazeres diários, o tempo para o outro, meio que desobriga o indivíduo a pensar sobre si mesmo. Graves problemas decorrem daí. Se você, por exemplo, pensar as doenças psicossomáticas, elas são, em grande parte, consequência desse afastamento do indivíduo em relação ao eu, né? Mas assim, realmente esse mundo, essa loucura toda que vivemos na sociedade, essa correria do dia a dia, ela nos afasta bastante de nós mesmos. Então, conseguimos descrever o outro, conseguimos dizer muito bem sobre a nossa tarefa diária, mas temos realmente dificuldade de dizer quem somos. No objeto da sua pesquisa, esses sites em particular, eles têm a característica específica de ser um site para procura de sexo ou são sites tradicionais, se dá para separar, e já embutido a outra pergunta, de sites que apenas provocam um relacionamento
sem uma intenção específica entre as pessoas? Há de tudo, Nelson, nesse universo. O que eu pesquiso especificamente são sites de relacionamento sério. Mas há aplicativos, inclusive no próprio Facebook, que vão direto ao ponto. Surgiu há uns 4 meses atrás um aplicativo que foi desenvolvido nos Estados Unidos por 3 universitários, que focam o seguinte: muitas pessoas vão ao site de relacionamento não para um relacionamento sério, mas em busca de sexo. Então eles criaram um aplicativo que vai direto ao ponto, que inclusive o nome é este: quer transar comigo? Você baixa esse aplicativo no seu Facebook, você seleciona dentro do seu grupo de amigos do Facebook pessoas e envia o convite para ela. Ela vai receber justamente esse convite: quer transar comigo? E ela pode responder, e isso tudo no anonimato, sim ou não. Então há de tudo nesse universo dos sites de relacionamento. Por que você escolheu a sexualidade como objeto de pesquisa nesta etapa? Por 2 motivos. Primeiro, eu acredito que as relações de afeto, os laços de afeto hoje na sociedade contemporânea são muito fugazes, muito líquidos. Há um sociólogo chamado Bauman, que escreveu um livro, inclusive, chamado O Amor Líquido, onde ele discute a base dos valores das relações pessoais entre os indivíduos. E ele vai marcar justamente isso, né, que o perfil dos relacionamentos atuais são marcados pela fluidez. Esse é um primeiro motivo. E segundo, sobre a questão da sexualidade, me espanta muito a questão da exposição do corpo e a desvinculação do corpo em relação à imaginação que as redes digitais elas provocam. Até então o indivíduo ele tinha que necessariamente se relacionar com o seu corpo. O máximo uma carta, um cartão. Agora a potencialização que as redes digitais elas provocam no corpo do indivíduo, superfaturando esse corpo, projetando, ampliando esse corpo na rede, é uma coisa fantástica. Então eu me preocupei também com isso, em tentar entender um pouquinho o que acontece com o corpo na relação com as redes digitais. Você falou da questão do perfil avatar, tem 2 questões embutidas nisso para avaliar. Uma de que as pessoas, algumas, tem um certo percentual, de que elas preferem ou querem mesmo se esconder em sua própria imagem, e outras, por várias razões, se é o caso, timidez, por exemplo, insegurança, e se tem aquele que vai deliberadamente para formar um perfil falso, chamado fake. Olha, sobre os perfis de pessoas que frequentam esses sites de relacionamento, você vai encontrar o seguinte: você vai encontrar pessoas que são frustradas na vida social, na vida amorosa, na vida real, e até pessoas que têm problemas realmente na personalidade, pessoas que são muito tímidas, por exemplo, pessoas que são portadoras de alguma, segundo ela, de grandes anormalidades, têm uma visão distorcida do próprio corpo, que na vida real ela não consegue ter sucesso em relacionamento. Então que encontra ali na plataforma, na rede, um meio dela se projetar naquele ideal que ela gostaria de ser. Então, na verdade, você encontra esses 2 perfis, né? Insatisfação, se acha gordo demais em relação ao padrão. Isso, exatamente. Magro demais. Magro demais, não consegue desenvolver um diálogo. Por exemplo, há pessoas que, pessoalmente, elas não conseguem proferir uma palavra para a parceira. Mas atrás da rede digital, ela é um expert na fala. Ele consegue se articular com as palavras. Então, assim, na verdade, a construção do corpo e da sexualidade na rede, ela é textual. Então, essa textualidade, seja ela no texto, realmente o texto, na palavra, seja ela a imagem, seja ela como esse indivíduo cria esse perfil, é o que dá uma superpotencialização à sua própria forma de ser, ao seu próprio corpo. E é isso que dá segurança ao indivíduo, né? Ele se sente muito seguro. E há, obviamente, aqueles que querem um prazer fácil, né? Então, eles entram na rede, criam um perfil falso de uma forma... eles querem isso, né? Sim. E depois, em cima disso, ele quer obter prazer. O prazer por ele mesmo, uma coisa mais hedonista, né? Digo assim para você que entre os usuários, os mais jovens fazem isso, né? Eu classifiquei
o perfil de usuários é de 18 a 25, de 25 a 35 e depois de 35 para cima. E que você percebe claramente, usuários acima dos 35 anos, eles tendem a buscar algo um pouco mais sério, né? É uma questão mais existencial, Nelson. Entendi. Dos 35 para baixo, o pessoal ele quer ou é a curiosidade, ou é o prazer por ele mesmo. Então, é esses perfis aí. Você conseguiu identificar, ou se era objeto da sua pesquisa, se a opção sexual, se homossexual, se lésbica, enfim, se tinha interferência sobre a procura ou não, o comportamento na rede? Esses sites, eles oferecem dentro da plataforma opções para você escolher que tipo de parceiro você quer, seja em relações hetero ou homoafetivas, né? O que eu pesquisei até então, mais no universo heterossexual, né? Mas o que eu posso falar para você assim, de uma forma bem clara, é que há hoje uma procura maior de pessoas com outras condições sexuais para o uso dessas maquinarias. Há realmente um universo bem grande. E ao contrário do que as pessoas pensam, a promiscuidade nesse universo homoafetivo ela é baixíssimo. As pessoas realmente elas procuram a rede uma interação para relacionamento mesmo, é uma questão bem existencial. É correto imaginar, do ponto de vista comportamental e talvez até filosófico, de que as pessoas se sentem, aspas, mais seguras, fecha aspas, com a máquina em sua frente, já que ela tem a noção ou a sensação de que ela não está sendo invadida? Ela pode falar com o outro fisicamente de um universo sem ser localizado? Pode sim, as pessoas têm essa segurança, tanto é que ela pode se relacionar com 10, 15 pessoas sem qualquer tipo de problema ali atrás. Eu não quero entrar em questões jurídicas, né, ou questões assim, de crime virtual, mesmo porque não é muito foco, né, mas eu posso dizer alguma coisa a respeito, mas essa proteção, suposta proteção que a máquina te dá, faz com que os usuários tenham maior liberdade para expressar os seus afetos, os seus sentimentos por meio da rede. Funciona uma espécie de uma máscara. Exato, é como se fosse uma máscara, um mascaramento ou um escudo, né, que protege. Então, quando ela, por exemplo, o parceiro ali, ele não condiz com aquilo que ela quer ou diz alguma coisa que ela não deseja, ela simplesmente fecha o acesso. Então, assim, é um abrir e fechar portas, né? É muito rizomático a rede, né? Ela tem várias entradas e várias saídas, e o indivíduo usa isso aí. Agora, ele procura um percentual, aquele que está procurando sexo, por exemplo, para ter a satisfação momentânea, pontual ali, de catarse mesmo, na própria rede no computador, ou para ter uma relação posterior? Há de tudo. Há pessoas hoje, por exemplo, que o perfil delas é o prazer momentâneo. Então, ela de frente ao computador, ela realiza todas as suas fantasias e desejos ali. Há um percentual de pessoas que procuram depois a vida real, né, o contato real. Mas hoje, o indivíduo, quando ele se relaciona, por exemplo, com uma pessoa num outro estado, que não há essa possibilidade, o número de parceiros que ele tem e a satisfação sozinha, né, solitária que ele consegue ali por meio desse contato, cria um grau de satisfação muito grande, né? Que pode chegar, inclusive, muitas vezes a um vício, né? Entendi. A gente estava falando sobre a questão da caracterização dos usuários desse meio. Existe um percentual de busca de casais, por exemplo, tem sites exclusivos para encontros de casais. As pessoas podem imaginar que isso não existe, não está no horizonte das pessoas, enfim, sem nenhum juízo de valor, casais que procuram um outro parceiro para consentidamente tentar ter uma experiência sexual. E é cada vez maior o número de sites que oferecem esse serviço. Também, por quê? Porque é uma demanda maior, as pessoas estão procurando realmente cada vez mais esse tipo de relacionamento, né? Realmente, como você falou, não é o objetivo meu fazer o juízo de valor, eu tenho dados, né? Eu colho os dados e estudo o comportamento dos indivíduos. Então, assim, financeiramente, comercialmente, é um bom negócio hoje ao site de relacionamento. Inclusive, as empresas que produziam aquele tipo de material ou pornográfico, por exemplo, por meio de vídeos, eles estão em decadência. Na verdade, por quê? Porque essa interatividade do usuário com o serviço é o tchan do momento, né? Antigamente era um centro que produzia para muitos, agora são muitos produzindo para muitos. E essa maior interatividade é o que o ciberespaço e as redes digitais trazem, né? Entre alguns dados que você já colheu, Fauzi, por exemplo, 42%
do universo de homens tem acima de 35 anos, 58% obviamente menor que isso, e entre as mulheres é 58% acima de 35 anos e 42% menor que 35 anos. Alguma pontuação desse dado? O que eu percebi, assim, entre as mulheres, o peso da idade, a partir dos 27 anos, geralmente, foi o que eu percebi, tem sobre ela uma criação, um desenvolvimento de uma angústia muito maior do que em relação ao homem. Né? Tanto é que o percentual de mulheres que procuram essas redes de relacionamento é bem maior. Então, quando eu coloco aqui 58% são mulheres acima de 35 anos e em relação aos homens 42%, você vê claramente isso. Né? E a mulher que procura o site de relacionamento, ela procura realmente para encontrar a procura de um parceiro. Entendi. Mas um parceiro para uma relação e não necessariamente para praticar sexo. Não, para um relacionamento sério mesmo, para a vida. Aqui entre o que eles querem e o que elas querem tem um dado bastante significativo. 47% dos homens dizem buscar relacionamento sério e 90% das mulheres. Exatamente. Você vê o percentual aí. Eu tive uma margem mais ou menos de entrevistas em torno de 150 pessoas e eu cheguei a esse patamar aí. Né? 90% das mulheres buscam um relacionamento sério. Entre os homens, mulheres em 35 anos. Né? Entre homens cai para 47% o nível de homens que querem um relacionamento sério. Entre os mais jovens, realmente, é mais sexo. Apesar das questões de frustração e da necessidade de satisfazer eventualmente angústias, apenas 10% das mulheres manifestam interesse diretamente sexual. Exatamente. Porque a questão da sexualidade e da genitalidade da mulher, ela tem um histórico por trás também que a gente tem que considerar. Né? A repressão sexual, ela exerce um poder inclusive na própria rede digital. Então a mulher, ela tem seus desejos, tem suas necessidades, mas ela ainda se sente um pouco não tão à vontade para manifestar isso. Entre os homens, é uma coisa muito mais visceral, né? Quase que machista demais até, então ele manifesta com maior facilidade. Né? Então você tem essa discrepância aí nos dados. Né? Se fosse tentar fazer uma resposta de por que buscar amor na rede social, relacionamento, a palavra solidão seria uma das pontuada? Exatamente. Em primeiro lugar, eu identifiquei a questão das frustrações na vida real. Isso é um dado importantíssimo. Pessoas que em relacionamentos reais ela sofreu uma grande frustração, então buscam um cardápio maior de parceiros na rede, um encontro ideal. Em segundo lugar, vem realmente a questão da solidão. Né? Os indivíduos se sentem muito sozinhos e trabalham muito, têm uma vida extremamente corrida. E um outro dado importante aqui é que eu percebi assim, pessoas que têm um grau de instrução maior, elas tendem a ter uma vida solitária também maior. Uma coisa impressionante, né? Pessoas com grau universitário que possuem os seus afazeres diários, mas têm muita dificuldade em encontrar um parceiro. Entre as pessoas com menor escolaridade, esse percentual cai bastante, Nelson. Mas a solidão é realmente um dos pontos. Daí um outro dado que fala sobre a questão do resultado em si, de novo, sem juízo de valor, mas o percentual é bastante significativo, 87% das pessoas cadastradas se debatem com o elemento da frustração. Exatamente. Depois de 6 meses de cadastro nessas redes de relacionamento, o grau de insatisfação é muito grande, chegando a 87%. Por quê? Porque o indivíduo cria um ideal, sonha, cria um tipo de fantasia e de ilusão quando ele se cadastra nesse tipo de site de relacionamento, só que quando ele começa a se deparar com um cardápio de supostos parceiros ou parceiras grandioso, mas que são fugazes demais, eles entram em site constantemente e ele acaba se frustrando. O que eu consegui notar é que, em primeiro lugar, o que frustra muitas pessoas são os perfis falsos. Quando você cria esse avatar, quando você se cadastra, as pessoas colocam ali o ideal do que querem ser. Então, na verdade, é como se fosse uma foto posada, né? Você se prepara para aquilo. Então, você coloca as proporções perfeitas. Quando o indivíduo ele encontra o sujeito no mundo real, há um grau de insatisfação muito grande. E, em segundo lugar, ligado a isso aí, é a falta de empatia.
Muitas vezes o perfil está correto, a foto é verdadeira, rola todo um clímax ali no site de prazer mútuo, só que quando o indivíduo encontra o outro na vida real, não há empatia, é aquela coisa da química realmente. E há relatos assim, quando eu perguntei por que não houve ali a química, ela fala, eu não sei, a forma como ela mexe o cabelo, ou a forma como ela anda, ou a forma como ele fala, a forma como ele sorri. E olha, Nelson, apesar de toda a digitalização, nada, mas absolutamente nada troca ou muda o relacionamento real. Né? As pessoas, ou elas se encantam com o indivíduo, elas vão com o pé atrás, e quando encontram o indivíduo, um gesto que a pessoa faz, ela toma conta do outro ou perde o outro. Então o grau de insatisfação se dá principalmente por esses dois motivos. Perfis falsos ou falta de empatia no primeiro encontro. O elemento infidelidade está relacionado a esse universo também? Muito grande, muito grande. Eu percebi assim que o número de pessoas casadas que procuram, ou que namoram, que procuram esses serviços é muito grande. É muito grande no universo masculino, mas também no universo feminino. Há mulheres que, se utilizando de toda essa privacidade que a rede oferece, ela se sente muito à vontade para ali ter outros parceiros. Trair virtualmente o seu virtualmente, é uma discussão, inclusive, que tipo de traição é essa, né, que a rede oferece, mas realmente há uma procura bem grande de pessoas nesses serviços. E se nessas relações de frustração, das nossas angústias, de ter o elemento do computador como uma salinha conectada com o mundo, onde você não vai mais na pracinha para conversar com um amigo, com amiga, que esse você tem que se expor frente a frente, a gente já falou já do escudo do computador aqui, se esse elemento, esse ambiente também não acaba em algumas situações transformando uma espécie de um divã ali, de um lugar onde ele encontre um parceiro, uma parceira, para poder colocar para fora. Olha, na verdade, entre as pessoas que procuram realmente um relacionamento sério, a rede, o cyberespaço, ele se torna realmente um divã. As pessoas querem conversar, as pessoas querem compartilhar. São pessoas que, muitas vezes, pelo o grau de insatisfação e de frustração que tem na vida real, principalmente na vida amorosa, ou no próprio casamento, no próprio relacionamento, ele cria uma identificação com o outro, do outro lado, que também compartilha das mesmas angústias. Ou está vivenciando a mesma situação. O paradoxo do ser humano, né? Ele não consegue viver sem o outro, o ser humano é coletivo pela própria natureza, mas estamos numa sociedade altamente individualista e o computador fica uma barreira física ao invés de fazer o contato pessoal direto. O fato, Nelson, que a gente tem que pensar é o seguinte, o uso maciço dessas novas tecnologias, ela cria na cognição humana hoje uma outra forma de funcionamento. Eu quero ponderar bem isso. É impossível você pensar que esse uso sistemático das tecnologias não mude de alguma forma a nossa forma de entender a nós mesmos e a realidade à nossa volta. Então não é meramente um uso de uma ferramenta que você faz agora o uso e daqui a pouco descarta. Não, é sistematicamente utilizado. Então isso está modificando muito a forma do indivíduo perceber o mundo, ou perceber a si mesmo. Então muitas pessoas elas utilizam a rede como uma extensão do seu próprio corpo, ou uma extensão de sua própria personalidade, ou de sua própria vontade de ser. Então, quando a gente fala, por exemplo, que se torna um grande divã, ele faz da máquina algo muito parecido com a roupa que ele utiliza diariamente. Ele se reveste daquilo, né? E uma coisa interessante, você pode perceber, no passado a gente tirava fotografias e a gente deixava num álbum guardado no guarda-roupa para a família ver. Hoje, a superexposição do indivíduo é uma coisa espetacular. Então, assim, pessoas tiram foto, por exemplo, de um aniversário, já postam na rede. Todos os amigos, a coletividade participa do seu universo pessoal. Então, entre a vida privada e a vida pública, há uma quebra muito grande com o uso dessas novas redes digitais, né? Que faz com que o indivíduo ele se exteriorize. Há uma amplificação do corpo. Aquele corpo que antes ficava restrito ao universo familiar, ou para um grupo de amigos muito pequeno, agora ele vai para a rede, para um universo muito grande, toma uma proporção muito grande. Pode ser uma manifestação de solidão, isso também? De querer ser visto, reconhecido, lembrado pelos outros? Há realmente isso. Eu percebo nas pessoas uma necessidade muito grande delas serem notadas, né? Esse ser notado, não para uma questão de brilhantismo, não é nada disso mesmo, não mesmo. É uma necessidade do indivíduo mostrar o que há de bom nele.
sabe? Então, como se não estivesse sendo observado. Exatamente, ele é como um Big Brother mesmo, né? A pessoa, por exemplo, fala, olha, estou saindo para o shopping. Ele faz questão de colocar ali... Isso, né? Que eu ia falar, transforma o computador numa peça humana, né? Como se tivesse todos os elementos sensoriais e coloca, quando vai dormir, dá bom dia para o sol, às vezes, através do computador. Por exemplo, aquilo que se fazia antes no diário, meu querido diário, hoje nós falamos no Facebook, né? Mas aí não é mais para o diário, mas é para um universo muito grande de pessoas. E as pessoas curtem, as pessoas comentam e assim há uma maior interatividade. Aí, para aproveitar, não é o objeto da pesquisa, mas para aproveitar esse elemento, você é professor, lida com a questão de ética no dia a dia, para ajudar nisso na reflexão sobre uma outra questão. Além dos cuidados naturais, da exposição da vida privada, de saber que é um ambiente, principalmente os pais que têm crianças e adolescentes, que é um ambiente propício ao uso indevido, até criminoso, desse tipo de elemento, que pode gerar uma série de consequências. Exatamente. Uma primeira coisa que eu gostaria de falar para o telespectador, Nelson, é que cada vez mais adolescentes fazem uso dessas máquinas. Essa geração Z, que é uma nativa digital, ela usa essa máquina, essas maquinarias, de uma forma super natural, assim como a gente, por exemplo, no passado usava o caderno. Né, diariamente se utilizando. Então, alguns cuidados são fundamentais. Por quê? O número de pessoas com graves problemas de personalidade que usam essas redes também é muito grande. Pessoas assim que usam por um motivo egoísta, um motivo até patológico muitas vezes. Então, assim, saber muito bem com quem você está se relacionando, isso é um ponto fundamental. Por mais que o indivíduo crie um fake, há algumas características que dá para você identificar. Por exemplo, quando o indivíduo bate muito numa tecla só, quando ele puxa sempre o assunto para um tipo específico de tema, por exemplo, a questão do sexo, quando o indivíduo, a não ser que você queira também isso, sim, queira jogar também. Mas assim, quem realmente deseja um relacionamento sério, se preocupa muito com isso, né? Com o tipo de papo que que o indivíduo, né, cria ali. Outra situação, foto não é um aplicativo seguro para você identificar a pessoa. Então, por quê? Porque você pode criar o melhor perfil, ou você pode roubar a foto de alguém e colocar ali no perfil. Uma pessoa muito parecida com você, mas que não é você. Eu acredito que, pelo que eu estou percebendo, o maior critério de segurança é você ir com calma, é você não deixar com que a sua carência, os seus afetos gritem mais alto do que a racionalidade, porque muitas vezes quando a pessoa se encanta com o outro, há relatos, por exemplo, de pessoas que viajaram 400, 500 quilômetros para conhecer alguém. Quando chegou lá, não era ninguém. Então, o endereço dado não existia. E algumas pessoas sofreram assalto por conta dessa superexposição. Então, assim, foto, não. Tenta buscar outros meios, né? Um telefonema, a imagem, a webcam ajuda bastante. E não seja tão apressado, né? Porque o que vem rápido, vai rápido também. E é um mundo muito fluido, o mundo das redes digitais. Né? E se um outro elemento que me veio à cabeça aqui, Fauzi, se as pessoas acabam, dentro das suas tarefas do dia a dia, a gente fala da correria, da falta de tempo, isso está ligado com essa frustração um pouco, mas se acaba virando um vício de tal forma que toma um tempo gigantesco e atrapalha, inclusive, as questões de produtividade e das outras relações humanas. Assim, há centros, inclusive, hoje, que se especializaram no atendimento de pessoas que são usuárias compulsivas das redes sociais, das redes digitais. Cada vez mais, hoje, há pessoas com esse quadro de distúrbio, pessoas assim que ela está conectada 24 horas. Ela, quando não está no computador, ela está no celular. Quando ela não está no celular, ela procura, dentro do próprio ambiente do trabalho dela, meios de estar conectada. Essa compulsão toda que leva o indivíduo a se afastar das obrigações diárias é algo que hoje está crescendo bastante entre os usuários. Então, se você, por exemplo, é um tipo de usuário onde 24 horas está conectado e quando você não está conectado, você se sente profundamente angustiado, há uma necessidade quase que compulsiva de estar conectado, é bom tomar um certo cuidado aí. Né? Que caminho você pretende percorrer com o universo da pesquisa? Ela tem um ponto de intersecção aí, de chamado meio e fim, ou não? Então, a divulgação, a publicação da pesquisa será feita em outubro, né, deste ano, onde os dados todos colhidos agora estou na fase da catalogação dos dados, né? Mas em outubro eu pretendo aí terminar e publicar essa dissertação.
E em seguida, meu caminho é ir continuar nessa linha de pesquisa, mas agora focado somente na educação. Porque é um tabu ainda falar de sexualidade, corpo, sexo dentro das escolas. A gente fala, segundo Foucault, de sexo fazendo pose, né? Que a gente se sente pouca vontade, mas é necessário, porque cada vez mais hoje a iniciação sexual ela se torna precoce, né? A vida sexual do adolescente, das pessoas hoje, já está começando numa primeira adolescência, e a escola tem uma tarefa sim, tem uma função sim. Há grande resistência por parte de pais, por parte de educadores até, e meu objetivo é levar essa pesquisa, aprofundar essa pesquisa na área educacional. Fauzi, muito obrigado por você emprestar seu tempo aqui, conversar conosco sobre as questões que envolvem, sobretudo, relações humanas. Eu agradeço, Nelson, agradeço pela oportunidade, né, da divulgação. É um serviço público, né? Inclusive eu sou pesquisador CAPES, então tenho essa necessidade de socializar os dados da pesquisa. Agradeço realmente de coração pelo convite. Muito obrigado. Hoje a gente discutiu a questão do uso das redes sociais no comportamento humano. A gente não se reúne mais na frente da praça, fazendo aquele rodeio nas cidades pequenininhas, e tem que saber usar o computador como uma ferramenta racional no desenvolvimento humano.